Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o relevo terrestre, o conceito que significa, principais características e as principais formas que existem na superfície terrestre, caracterizadas por relevo ou chamadas de relevo terrestre. Nesse sentido, vamos refletir juntos. Você sabe o que é relevo? Conhecem as formas do relevo terrestre? Consegue identificar as diferentes formas do relevo? Você mora em uma região montanhosa, de planície, de planalto? Consegue identificar essas diferenças na superfície que caracterizam o relevo terrestre? Nesse sentido, precisamos pensar no conceito, o que significa relevo terrestre. São as formas que a superfície terrestre apresenta na litosfera, havendo altitudes e características variadas. Então, a forma da superfície terrestre chamamos de relevo. Existem diferentes características e diferentes altitudes nestas formas da superfície. Mas o que é a altitude? Esse outro conceito, essa outra palavra que nos leva a entender essa variação das formas do relevo terrestre. A altitude é uma medida, é uma forma de medir essas diferenças que existem de alturas do relevo terrestre. Como consideramos essas diferenças? O nível do mar vai ser o zero, vai ser o ponto zero para medir a altura dos lugares, ou seja, a altura das formas do relevo terrestre. E aí nós vamos ter diferentes alturas porque temos diferentes formas do relevo. Vamos ter locais, por exemplo, com 1000 metros de altitude, com 4000 metros, com 300 metros. Então, essas diferenças de altura de um lugar em relação ao nível do mar, eu chamo de altitude. Se entendemos o que é o relevo, formas da superfície terrestre, entendemos que existem diferenças de alturas dessas formas que nós chamamos de altitude. Aí vamos conhecer quais são as principais formas presentes, então, considerando essas diferentes características. Podemos dividir em 4 principais formas: montanhas, depressões, planaltos e planícies. São as 4 grandes formas da superfície terrestre, ou seja, grandes formas do relevo que nós temos representadas na imagem. As áreas de montanha são as áreas mais elevadas. Várias montanhas juntas vão formar as cordilheiras ou cadeias montanhosas. Temos as serras que fazem parte das áreas de planaltos ou das áreas de montanhas e chamamos de serras por serem áreas mais elevadas. As áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno são as áreas chamadas de depressão. As áreas de planícies, que são as áreas mais baixas ou que estão mais perto do nível do mar. Então nós chamamos de planícies. Então caracterizamos essas diferentes formas. E aí vamos ter cada uma delas com características específicas, né? As montanhas são as formas de relevo que apresentam maior altitude. Então, as áreas mais altas do planeta em relação ao nível do mar, nós chamamos de montanhas, que estão acima dos 3000 metros de altitude. Aí nós temos as áreas de depressão, que são aquelas áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, eu tenho uma área mais rebaixada e eu tenho planaltos no entorno. Isso aqui eu vou chamar de depressão. A área rebaixada, o seu entorno mais elevado, então chamamos esta forma específica de depressão. Temos os planaltos, que são bastante irregulares, que vão variar de 300 até 3000 metros de altitude, por isso que a gente diz que eles são irregulares. São as áreas mais elevadas, aquelas áreas onde o desgaste, por exemplo, pela água da chuva foi menor, então permaneceu mais elevado do que outras áreas ali que já são mais rebaixadas porque desgastaram mais com o tempo. Então essas diferenças é que vão dar diferentes formas para a superfície terrestre, ou seja, diferentes formas do relevo. E os planaltos são áreas mais elevadas, né? Em relação às áreas de depressão ou em relação às áreas de planície. Mas
menos elevados do que as áreas de montanhas. E aí nós temos as áreas de planícies, que são aquelas mais rebaixadas, como por exemplo as planícies litorâneas, né? Bem próximo ali do nível do mar. Nesse vídeo nós falamos sobre o relevo terrestre, espero que vocês tenham gostado, até breve.